Olá, muito boa tarde. Primeiro Brasil Esportes da semana, dia 15 de junho de 2015. E hoje no nosso programa vamos comentar como foi a estreia do Brasil na Copa América. Venceu o Peru de virada e conquistou seus 3 primeiros pontos. Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, com mudanças no G4. São Paulo está em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, em terceiro Sport, em quarto Corinthians. E no Z4, Santos, Coritiba, Vasco e Joinville. Joinville e Vasco ainda não sabem o que é vitória no Brasileirão. E também vamos saber como foi mais uma rodada da Série B. Então vamos conferir como foi a vitória do Brasil ontem, diante do Peru, foi de virada. Primeiro gol que fez foi o Peru, depois desse erro do Davi Luiz com o Jefferson. E aí o Cueva fez 1-0 para o Brasil. A zaga já te preocupa, André? Muito boa tarde. Boa tarde, Luciano. Não, isso aí é um vacilo, uma coisa... Vacilo que não pode acontecer mais, né? É, mas que acontece dentro do futebol. Depois o Neymar empatou a partida, gol de cabeça do Daniel Alves. E o Neymar tirou o coelho da cartola e achou o Douglas Costa para fazer esse gol. Exatamente. O Douglas Costa, depois dos 45 minutos, garantiu a vitória do Brasil. Os primeiros 3 pontos na Copa América. André, o que significa na nova era Dunga? 10 jogos e 10 vitórias. Muita coisa? E ontem um jogo difícil, um jogo complicado. Entre esses 10 jogos, você pode contar 1 ou 2 que foram fáceis, no resto foram jogos difíceis. Então o Dunga está muito bem e eu estou gostando da atuação da seleção. Aí hoje tem muita gente, o Brasil tem uma Neymar dependência. É igual a França tinha uma Zidane dependência, igual a Argentina de 86 tinha uma Maradona dependência, igual a seleção brasileira campeã de 70 tinha uma Pelé dependência e assim por diante. O Neymar joga pela seleção brasileira. Sempre vai ter uma referência. A Argentina também, né, tem uma Messi dependência. Então, azar dos outros que não tem o Neymar. E o dia que não tiver o Neymar, aí a gente vê o que faz. Mas enquanto tem, vamos aproveitar. E o Neymar, eu já estou quase chegando a compará-lo ao Messi. Porque o que ele está fazendo ultimamente, e ele renovou o contrato com o Barcelona. Renovou sim. Renovou. A multa rescisória é mais ou menos do mesmo tamanho da do Messi. Ele vai ganhar 1 milhão de euros por mês. Nossa. Imagina o que é isso, Luciano. Eu não consigo imaginar. Imagina o que é 1 milhão de euros por mês. E ele joga muito. E ontem quem jogou muito também foi o Daniel Alves. Olha... Mas depois do retorno dele para a seleção brasileira, André, foi muito bom ele ter feito isso, né? No ano passado ele não estava tão bem assim. Há um ano atrás, lá na Copa, ele não estava desse jeito. Mas agora, o que ele está jogando não é brincadeira, não. Hoje é o melhor lateral direito do mundo, o Daniel Alves. Que futebol. E aí até não dá para entender porque que ele não tinha sido convocado antes, né? Ele era a terceira opção, ontem virou a primeira com um treino, então ele vai sair agora da seleção o dia que ele quiser. Vamos então conferir como foi o empate entre Argentina e Paraguai, um resultado que muitos ainda não conseguiram entender como que o Paraguai conseguiu esse empate diante da Argentina. Mas vai mudar essa história, né? O Martino vai dar um jeito? Tem condições para isso, tem uma grande seleção para isso. Embora tenha produzido muito mais do que o Paraguai no jogo, mas no segundo tempo achou que a partida já estava ganha porque já havia feito 2-0. É um pensamento que não pode existir numa Copa América, né? E do outro lado tem um time guerreiro. O Paraguai não é bobo, não. O Paraguai não é bobo, não. Um time que já disputou Copa do Mundo, time que já aprontou por aí. Então não pode menosprezar o adversário, não. Então a Argentina, eterna favorita, se achar favorita, se achar que é melhor do que os outros, vai fracassar mais uma vez. E agora confira o Pronto Falei. Aos 82 anos de idade, faleceu Zito, um dos maiores jogadores da história desse país. Olha aí, ele jogou do lado do Pelé. Ele, nada mais, nada menos, foi o homem que descobriu o Neymar. E para citar um dos feitos, ele fez um gol na decisão da Copa do Mundo de 1962 no Chile. O Brasil estava, naquele momento, empatando em 1-1. E ele fez o gol da virada, aos 26 minutos do segundo tempo, depois do cruzamento de Amarildo.
o Brasil venceu por 3-1 e conquistou o bicampeonato mundial. Nesse jogo, o Pelé não pôde atuar, pois estava machucado. Zito conquistou nada mais, nada menos do que 9 campeonatos paulistas, 5 Taças Brasil, 2 Libertadores, 2 campeonatos mundiais interclubes, bicampeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ele ainda participou também da Copa do Mundo de 1966. Ele participou também da revelação do Robinho e do Diego no Santos. Descobriu o Neymar aos 12 anos de idade. Zito é um dos maiores esportistas da história deste país. Vai deixar muitas saudades. Obrigado, Zito, por tudo que você fez pelo esporte. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa vamos conferir como foi a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o novo líder e o Santos e o Vasco agora estão na zona de rebaixamento. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes desta segunda-feira, agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida. Começando com a Ana Luísa, de Camboriú, Santa Catarina, flamenguista Ana Luísa. André de João Pessoa, Paraíba. Cleverson e Oscar de Imbituva, Quem Paraná. será que vai ganhar essa, hein? Hã? Quem será que vai ganhar, o boxe ou o karatê? Misturou os dois, né, André? Misturou os dois. Ó o Damião. O ringue não é muito adequado, não, né? O tatame que eles escolheram. Esse é o Damião, lá de São Luís do Norte, Goiás. Tá trabalhando o Damião. Elias de Curitiba, Paraná. Tudo Dos furacão Atlético lá. Paranaense. Francivaldo de São Luís do Maranhão. Tá lá no Morumbi? Não, acho que Onde que é isso aí? Acho que é lá em São Luís mesmo. É. Gustavo de Trindade, Goiás. Ele está Do com Castelão. quem? Com o Alex. É, com Tudo o Alex. bem, hein, Gustavo? Ó, Maiara e Mariane, são gêmeas? são. Elas são sobrinhas do José Júnior de Serra do Mel, Rio Grande do Norte. Messias de Praia Grande, São Paulo. Renato, lá da cidade de Porto Real, Rio de Janeiro. Samila, Jurandir e Gabriel de Fortaleza, Ceará. Teófila, lá de Presidente Médici, Maranhão, vascaína, Teófila. Olha a Thalia, de João Pessoa, Paraíba, palmeirense. Isso aí, para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Agora o assunto é Série B. Vamos conferir como foi a 7ª rodada? Começando com a derrota do ABC em casa para o Paysandu. O Iago Pikachu fez esse gol que vocês acabaram de ver. Olímpico. E o Leandro Cearense fechou a conta, 2-0. O Mojimirim empatou com o Vitória em 1-1. Elton fez o primeiro para o Vitória. Depois o Edson Ratinho. Vai ser de pênalti, viu? Foi derrubado, né? Pênalti claro. E aí garantiu o empate 1-1, Mojimirim e Vitória. O Bahia venceu o Ceará por 1-0. Bahia está se aproximando do G4. Comemoração. O Atlético venceu o Náutico, voltou a vencer, né? Juninho de cabeça fez o primeiro. E depois o Arthur no segundo tempo, garantiu a vitória do Dragão diante do Náutico em casa. Olha o Cristiano está fazendo um ótimo Brasileirão. Fez 1-0 para o América Mineiro diante do CRB. Olha o jogo aí com 7 gols. Macaé Bragantino. O primeiro gol quem fez foi o Diego Correia para o Macaé, 1-0. Depois o Bragantino vai garantir um empate. Vai ser derrubado aí na área. E o Bragantino vai empatar, 1-1. Jobinho foi quem fez esse gol. Depois o GDI vai fazer contra para o Bragantino, 2-1. Depois o Anselmo de cabeça vai empatar a partida, 2-2, tudo igual. Aí entra de novo o Jobinho, vai fazer o terceiro gol do Bragantino. O Alan Mineiro vai fazer mais um para o Bragantino.
aos 20 minutos do segundo tempo. Tava uma bagunça essa zaga do Macaé. E aí o Roberto de falta vai garantir o último gol do Bragantino. Então 5-2. Lembrando que o Sampaio Corrêa venceu também o Criciúma, 3-1. Kleber Santana fez o primeiro para o Criciúma. Depois o William Simões de falta vai empatar a partida. Depois o Dionis de cabeça vai fazer 2-1. E o Robert vai fazer o terceiro gol do Sampaio Corrêa. Santa Cruz e Boa Esporte ficou em 0-0. O Santa Cruz tem um novo técnico. Marcelo Martelotti retorna ao Santa Cruz depois da saída do Ricardinho. Deu certo enquanto ele comandou o Santa Cruz? O Ricardinho, não. Não, eu falo Marcelo Martelotti. O Marcelo Martelotti, sim, foi até campeão estadual. Ele é muito identificado com o Santa Cruz, então foi uma boa aquisição. O Ricardinho estava criando muita área de atrito e o clima para ele não ficou bom, não. Ficou desgastado. Vamos para a classificação, então, na Série B? Coloca aqui na tela. Vamos ver quem está no G4, quem está na zona de rebaixamento. Em primeiro lugar, Botafogo. Em segundo, Náutico. Em terceiro, Paysandu. E em quarto, Sampaio Corrêa. E na zona de rebaixamento, Boa Esporte, Santa Cruz, Ceará e Mojimirim. Isso aí. Vamos registrar então os primeiros torpedos nesta segunda-feira. Para você que deseja participar, basta mandar a sua mensagem para o número 628599000. Tá aí na tela. André, o Magnata tá fazendo falta ao Ceará. Rony Maia de Pombal, Paraíba. Já tô ficando sócio do programa. Obrigado, Rony, pela sua participação. Fique à vontade. Rony, você falou uma coisa muito importante. Ele tá fazendo falta pro Ceará e não tá somando muito pro Fluminense ainda não. Uhum. E no último jogo, aos 39 minutos aos 39 anos de idade, ele teve uma expulsão de jogador juvenil, né? O nosso Magno Alves, no último jogo da equipe do Fluminense, prejudicou o Fluminense. Me chamo Escurinho, moro em Eunápolis, Bahia, sou torcedor do Botafogo. Obrigado, Escurinho, pela sua participação aqui no nosso programa. Mais um intervalo, André? Vamos lá. Então a gente voltou, a gente lê mais torpedos, porque a gente precisa falar da Série A, né? Vitória do São Paulo, derrota do Vasco. Vasco que já está na zona de rebaixamento, pode perder o Dorival ainda essa semana. A gente volta em 2 minutos. E agora o assunto é Série A. Vamos conferir agora a rodada completa da 7ª rodada, começando com a vitória do Corinthians diante do Internacional. O Nilmar fez 1-0. Depois o Jadson, com esse golaço, vai empatar a partida. E o Wagner Love ficou todo empolgado com esse gol. Colocou nas redes sociais. Deve ser titular para você? Eu acredito que sim. Olha o Coritiba, perdeu em casa para o Flamengo. Tá difícil pro Coritiba, viu? E agora vamos ver se o Ney Franco dá um jeito. Chapecoense perdeu em casa para o São Paulo. Souza fez esse golaço. O Vasco perdeu mais uma. Pior, né, gente? Perder em casa é pior. Leandro Damião fez o primeiro para o Cruzeiro. Depois o Charles vai fazer 2-0, depois desse erro do goleiro. Aí o Leandro Damião vai fazer mais um. Não foi a noite do goleiro, né? E aí o Rodrigo, de falta, fez esse golaço, mas não adiantava mais nada. Tava tarde. Olha o Sport, continua no G4. Venceu o Joinville por 2-1. Maicon Leite, gente, fez 2. Esse primeiro que vocês acabaram de ver e o segundo aos 38 minutos do primeiro tempo. Golaço também. E aí o Marcelinho Paraíba diminuiu para o Joinville. Joinville é o último colocado. Continuando, Palmeiras venceu em casa o Fluminense por 2-1. O Jean abriu o placar para o Fluminense. Depois o Rafael Marques, de cabeça, vai empatar a partida. E o Cristaldo salvou o Palmeiras aos 45 minutos do segundo tempo. Quase que não entrou. Essa vitória foi suada. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e tirou o Furacão da liderança. O primeiro foi o Juliano que fez, depois o Hernani vai empatar para o Furacão. E aí o Rodolfo vai fazer o segundo para o Grêmio. E o único clássico da rodada terminou em 1-1. O Marquinhos de cabeça fez para o Figueira e depois o Anderson Lopes garantiu o empate para o Avaí. Bonito esse gol, hein, André? Lembrando que Ponte Preta e Goiás também ficou empatado, 0-0. Vamos falar então de quê? Do São Paulo, André, que agora é o líder? Vamos. Liderando, Osório, primeiro jogo comandado por ele, primeira vitória.
Que golaço, hein? Bonito, né? Maravilhoso gol. E nada tira da sua cabeça que o Atlético Mineiro é o favorito para conquistar o Brasileirão, ou o São Paulo pode mudar essa história? Pode mudar sim essa história, tem condições para isso. O Campeonato Brasileiro, ele é um dos mais disputados do país. Eu citei o Atlético Mineiro a condição do início da competição. Eu ainda vou sustentar isso até o final. Mas o São Paulo, com certeza, é um time competitivo. Vamos falar agora do Vasco, né? Você acha que trocar de técnico agora pode resolver o problema do Vasco? Ou o problema... Não, o problema é time. É time, né? Não, e perder para o Cruzeiro iria perder. Esse resultado todo mundo sabia que iria acontecer. Mas não estou falando do resultado, né? Estou falando que o Vasco até agora não venceu nenhuma, E a né? campanha também, ela é justificada pela má qualidade do time. Hoje o Vasco não tem um time de Série A, ele tem um time razoável de Série B. Então ele precisa qualificar o seu elenco. Se trouxer o Mourinho, o Dunga, o Felipão, o Osório, o Mano Menezes, o Vanderlei Luxemburgo, pode ser qualquer um, o Celso Roth, o Diego Aguirre, o Tite, não vai resolver não. Vamos para a classificação então, geral do Brasileirão? Em primeiro, São Paulo, em segundo, Atlético, em terceiro, Sport, em quarto, o Corinthians. E no Z4, Santos, Coritiba, Vasco e Joinville. Direto agora por Cartola, vamos ver como é que ficou a classificação. Será que o André melhorou? Top 10 da rodada aí, eu fiquei na posição 155, eu tô no top 200, né? Pois é, mas tem quantos, André, na Tem liga? 500. Ah, tá, menos pior. Sanches, Kim, Brazuca, Evândralos, sabe? O Evândralos é o time do Evandro Júnior, nosso Então colega. ele saiu bem. Saiu bem, Que ele é ficou em isso, quarto. Evandro? 20, 22, Venete, CSI Alagoano, Nosso Lar, Real Avatar e Orgulho Colorado, UFC, o top 10 da rodada. Quem quiser entrar, Liga Brasil Esportes. É isso aí, temos 1 minuto para você ler os torpedos. É isso aí, deixa eu mandar um abraço aqui para o amigo Francisco Júnior, na cidade de Colônia, Piauí, sempre acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Denis, lá de Porto Velho, ao lado do seu irmão, o Gugu, também estão acompanhando o programa lá em Porto Velho, Rondônia. Obrigado pela audiência. Olá, você pode me ajudar? É verdade que o Vasco está negociando com o Ronaldinho Gaúcho? Não mandou o nome, mas vem do código 66, final 7845. É verdade. Estava verdade? negociando, mas não deu certo. Não deu certo, não. Essa contratação não tem como acontecer, não. Sampaianos de coração, Marcos Roberto e Ellen Cristina, de Tuntum, Maranhão. Obrigado a vocês pela audiência. Estamos na Série C, mas vamos voltar. Lusa, Márcio da Vila União, São Paulo. Também estou acreditando na volta da Portuguesa. Você acredita? Portuguesa está bem na Série C, está melhorando. Precisa arrumar, é fora de campo e a diretoria da Portuguesa ela tem condições sim de dar um bom respaldo para o time profissional. Apesar da última administração ter sido desastrosa. Flamengo tem chance de subir para o G4 com essa troca de técnico. Rodrigo de João Pessoa, Paraíba. Não só pela troca de técnico, mas também pelo fato de ter contratado esses reforços que vão estrear nas próximas rodadas, né? No caso, principalmente a contratação do Guerreiro e do Sheik. Contratações que vão fazer diferença no ataque rubro-negro. Mandar um abraço pro Edson Alves, lá ele mora em Canarana, na Bahia, está assistindo a gente. Um grande abraço para você. Voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Uma ótima semana. Tchau.